Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e vamos dar continuidade à nossa série de mensagens neste santo livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 4. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versos 1 a 4, quem achou, diga amém. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Glória a Deus. Queridos, nós estamos dando continuidade com a nossa série de mensagens aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos falar sobre o tema perseguidos, mas não desamparados. Os irmãos estão lembrados que Pedro, ele cura um coxo na porta formosa do templo, no capítulo 3, dos versos 1 a 10. E depois Pedro percebe que a multidão fica equivocada acerca da forma como aquele coxo fora curado na porta formosa do templo. E equivocados, aquela grande multidão olha para os apóstolos achando que por causa deles, ou por causa da santidade deles, aquele coxo havia recebido a cura. E Pedro, percebendo este pensamento equivocado, ele usa a oportunidade para pregar acerca de Jesus. E ele mostra que, na verdade, aquele coxo só fora curado por causa do poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós estudamos isso ao longo das semanas passadas, e nós observamos que esta é exatamente a segunda pregação de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas se você percebeu, e eu sei que os irmãos perceberam, no capítulo de número 4, versículo de número 1, a pregação ainda não terminou. Ela foi interrompida pelos líderes religiosos. Observem que no verso de número 1 do capítulo 4, aparece a seguinte expressão: falavam eles ainda ao povo. Então a pregação ainda não havia sido concluída. Pedro estava pregando, Pedro estava ensinando, e ele já havia discorrido acerca de vários temas, ele já havia falado ao coração do povo acerca de Jesus, ele já havia aplicado corretamente a mensagem ao coração do povo, chamando-os ao arrependimento com vistas ao perdão dos seus pecados. Mas enquanto o culto continua e a pregação continua se desenvolvendo, nós observamos que vai haver uma interrupção abrupta. Por que uma interrupção abrupta? Porque quando nós olhamos o texto, o verso 1 diz que falando eles ainda ao povo, sobrevieram os sacerdotes. E a palavra sobrevir, que aparece aqui no original grego, significa exatamente isso. Significa vir para cima, significa vir com força. Então imagine a seguinte cena: nós estamos participando de um culto, onde eu estou ministrando a palavra aos irmãos, e de repente entra a porta dentro da igreja, um grupo de líderes religiosos, e eles partem para cima de mim, seguram as minhas mãos e me arrastam para um canto. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E a primeira coisa que nós podemos observar é que os líderes religiosos, eles querem impedir que a palavra seja pregada. E eles vão fazer de tudo para que isto aconteça. Eles vão tentar interromper o curso da mensagem. Eles vão tentar impedir que os apóstolos preguem. E vão usar isso através da força e do poder religioso corrompido da época. E nós observamos que há pelo menos 3 grupos aí que se levantam para tentar impedir a pregação do Evangelho. Olhem comigo o verso 1 ainda. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram, diga comigo, os sacerdotes.
Mais forte, os sacerdotes, o capitão do templo, o capitão do templo e os saduceus. Então são esses três grupos que se levantam para interromper os apóstolos de pregar a palavra. E nós observamos em primeira mão, queridos, que o primeiro grupo, ele não deveria impedir que a palavra de Deus fosse pregada. Quem é este primeiro grupo? É justamente os sacerdotes. E o ofício sacerdotal, ele começou com Arão e seus filhos. Vamos ver isso nas Escrituras. Êxodo capítulo de número 28, versículo 1 e 2. Rapidamente. Êxodo capítulo 28, versículo 1 e 2. Nós temos aqui o momento em que se inicia, por assim dizer, o ofício sacerdotal. Êxodo capítulo 28, 1 e 2 diz assim: faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. É aqui que começa então o ofício sacerdotal propriamente dito. Nós sabemos que homens de Deus, antes deste momento, eles agiram como sacerdotes. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo de número 1, salvo o melhor juízo, o versículo de número 5, nós vamos ver Jó intercedendo pelos seus filhos. E Jó, obviamente, é antes desse período aqui. Embora o livro de Jó esteja localizado nas nossas organizações das Bíblias, ali antes do livro dos Salmos, na verdade, a história de Jó, ela ocorre ali entre as histórias dos patriarcas, ali entre Abraão e os demais. E naquela época já se agia como sacerdote, já se fazia serviços sacerdotais, tanto Jó como também o próprio Abraão, mas não se inicia com eles o ofício sacerdotal propriamente dito. O ofício sacerdotal propriamente dito se inicia com Arão e seus filhos, e quem me entende diga amém. Os sacerdotes, eles tinham pelo menos 3 características principais. Número 1, todo sacerdote, ele tinha que ser separado por Deus. No sacerdócio, a pessoa não se auto-intitulava sacerdote. Mesmo ela sendo da linhagem sacerdotal, ela precisava ser separada por Deus para tal ofício. A segunda característica dos sacerdotes é que eles precisavam ser santos. Aliás, a palavra separado tem exatamente esta conotação, a conotação de santidade. Um sacerdote que não era santo, ele era consumido pelo fogo da ira divina. Foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Arão, a saber, Nadab e Abiú, quando eles entram no santuário, provavelmente embriagados, e oferecem fogo estranho perante o Senhor. Ali eles são consumidos pelo fogo da ira de Deus e são mortos, porque se o sacerdote não fosse santo, ele não poderia oficiar o ofício sacerdotal. E em terceiro e último lugar, a terceira característica dos sacerdotes é que eles deveriam chegar perto de Deus para interceder pelo povo. Eles eram aqueles que se aproximavam de Deus a favor do povo. Por que eu estou contando tudo isso para os irmãos? Primeiro, porque quando nós analisamos que os sacerdotes aparecem em Atos capítulo 4, versículo de número 1, perseguindo os cristãos, impedindo a pregação, nós observamos que eles não estão cumprindo o seu papel. Primeiro, em vez deles serem separados por Deus, agora, em Atos capítulo 4, versículo 1, eles estão separados de Deus. Porque uma vez que você está contra a pregação do Evangelho, você não está mais caminhando ao lado de Deus. Uma vez que você não está mais a favor da pregação do Evangelho, você não está mais próximo de Deus, você está separado de Deus. É curioso isso, porque quando Lucas diz que os sacerdotes estão impedindo a pregação do Evangelho de Deus,
Lucas está mostrando: aqueles que foram separados por Deus, agora estão separados de Deus. Isso aqui, irmãos, traz uma lição para a nossa reflexão aqui esta noite. É muito possível ter alguém envolvido nos trabalhos da igreja, mas separados de Deus. É muito possível nós vermos pessoas que estão fazendo coisas para Deus dentro da igreja, mas na verdade em sua vida privada elas estão separadas de Deus. É aquilo que nós chamamos hoje de ateísmo cristão. O que é o ateísmo cristão? É aqueles que professam ser cristão com a boca, mas vivem como se Cristo não existisse. Vivem como se Deus não fosse uma realidade. Isso é ateísmo cristão. Era o que esses sacerdotes aqui estavam fazendo. Em segundo lugar, eles eram ímpios. Ao invés de interceder pelo povo diante de Deus, eles estão afastando o povo de Deus. E note que isso aqui também é um perigo. O nosso testemunho, ele aproxima ou afasta as pessoas de Deus. Há muitas pessoas religiosas, irmãos, que elas se colocam na porta dos céus, na porta do reino. Nem elas entram, nem deixam os outros entrarem. Porque por causa do seu falso testemunho, por causa da sua falsa piedade, por causa da sua falsa humildade e por causa do seu falso cristianismo, nem ele é salvo e ele ainda atrapalha os outros de entrar no reino. Por quê? Porque quando os outros olham para este mau comportamento, eles dizem: crente como fulano, Deus me livre. E não sou eu que estou dizendo isso, foi o próprio Jesus. Veja na sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Jesus falou desses tipos de religiosos que nem entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrarem. Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Nem entra, nem deixa os outros entrar. E o mau testemunho faz isso. E a palavra que Jesus usa aqui é pesada. E a palavra hipócrita, no grego hipócrites, significa literalmente aquele que usa máscara, aquele que se disfarça de cristão, aquele que tem uma máscara de piedade, aquele que tem uma máscara de santidade, mas pise no calo, que a máscara cai. Incomode, que a máscara cai. Esses são os hipócritas. E meus amados irmãos, nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus traz sérias exortações para cima dos hipócritas. Como eu costumo sempre pontuar aqui quando estou ensinando sobre isso, Deus prefere trabalhar com pecadores arrependidos do que com hipócritas disfarçados. Então nós estamos vendo que os sacerdotes, eles estavam totalmente distantes daquilo para o qual eles foram chamados. Mas há um segundo grupo. Volte para Atos capítulo 4, versículo 1. Não saia, irmãos, de Atos, deixe marcado, porque nós vamos estar sempre indo e voltando. Atos 4, versículo 1, olha o segundo aí. O capitão do templo. Quem era o capitão do templo? O capitão do templo era o chefe da força policial do templo. Então note bem como está a corrupção aqui. Nós temos os sacerdotes, que estão distanciados daquilo para o qual Deus os chamou. E pior, eles têm do seu lado a força policial. Eles entravam nos lugares para impedir a pregação, e eles entravam com a força policial, e a força policial chegava lá com autoridade judicial para proibir. É curioso, irmãos, porque hoje está muito parecido em alguns países, né? Mas esse camarada aqui, que era o chefe da força policial, e essa força policial, ela era composta exatamente por levitas. Nota de rodapé: levita não é ministro de louvor, levita não é cantor na igreja, isso é uma invenção. Levitas são os descendentes de Levi, que também cantavam, mas o principal ofício de um levita era limpar chão,
era limpar sangue de sacrifício, era trabalhar pesado para que o templo continuasse com os seus serviços. Então essa invenção de chamar pessoas que cantam de levitas não é bíblica e nem teológica. É um equívoco e uma falta de estudo da palavra. Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui para aprender e vão saber dizer que cantor é cantor e levita não existe mais. Quem diz amém? Ninguém aqui é descendente de Levi. É? Não, ninguém. Então não tem mais levita. Acabou-se. Na hierarquia, o capitão do templo ele estava abaixo do sumo sacerdote. É bom pontuarmos, irmãos, que esse capitão do templo que comandava a força policial composta pelos levitas, eles também perseguiram Jesus. Eles também tentaram prender Jesus em uma ocasião e eles não conseguiram. Depois eles conseguem, porque Jesus assim quis que acontecesse. Deus que conduz a história permitiu que acontecesse. Mas num primeiro momento, o capitão do templo e a sua força policial, composta por levitas, eles não conseguiram prender Jesus, porque eles foram impactados com a pregação do mestre. Mas eles fizeram a mesma coisa que estão fazendo aqui com os apóstolos, com Jesus. Eles tentaram impedir que Jesus pregasse. Isso é curioso, irmãos, porque essa perseguição aqui, em primeiro momento, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro. É os próprios religiosos que estão tentando impedir que a pregação do evangelho siga o seu curso. E o pior tipo de perseguição não é de fora, é de dentro. É de dentro. Quando nós observamos hoje, por exemplo, vários hereges contaminando o evangelho, prostituindo o evangelho, ferindo os princípios da palavra e ensinando como se fosse verdade de Deus, em certo sentido, isto é uma perseguição à verdadeira igreja, porque desvia o foco das pessoas do verdadeiro evangelho. Mas vamos ver o capitão do templo e sua força policial em ação, tentando prender Jesus. Olha comigo, Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 30 e 32. Olha aí, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 30 e 32. Veja o que está escrito. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Glória a Deus. Irmão, ninguém pode pôr a mão em Jesus, a menos que Deus permita. Por isso que não era chegada a hora aqui ainda. Não era chegada a hora, e como não era chegada a hora, não era a hora de Jesus ser preso. E esta promessa de que ninguém pode pôr a mão em Jesus sem que Deus permita, ela também se estende para nós. Ninguém pode pôr a mão em nós sem a permissão de Deus. 1 João 5,18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia! A menos que Deus permita. Verso 31, e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito. Perceba que a multidão creu nele, mas não acreditavam que ele era o Cristo. Era uma fé incompleta, era uma fé defeituosa. Mas veja o versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Lembra? Eles foram para prender Jesus, mas não era hora. Aí eles voltam para trazer o relatório. E diz o texto: e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Cadê o homem que nós mandamos você prender? Era o capitão do templo aqui que estava mandando os levitas ir. Cadê o homem? Por que não trouxeram? Versículo 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem fala. Glória a Deus.
Em outras palavras, não dá para colocar a mão nele. A gente até foi para aprender, mas quando a gente chegou lá, a palavra que ele estava pregando era tão maravilhosa, era tão poderosa, era tão profunda, que a gente não conseguiu chegar perto para aprendê-lo. A sua palavra nos capturou. Fomos para aprender, mas fomos capturados pela sua palavra. Glória a Deus. Mas vamos voltar para Atos, vamos ver o terceiro grupo. Se o primeiro é os sacerdotes, o segundo é o capitão do templo, qual é o terceiro? Os saduceus. Eu quero que os irmãos aprendam esses grupos aqui, porque eles vão estar sempre perseguindo a igreja. Sempre, sempre. Vou já mostrar. Quem eram os saduceus, irmãos? Se os sacerdotes eram aqueles que Deus escolheu no Antigo Testamento para oficiarem o ofício sacerdotal, se o guarda do templo, ou o capitão do templo, era aquele que tinha consigo o poder da força policial, quem eram os saduceus? Os saduceus eram os hereges, descarados. Os saduceus, eles negavam os escritos dos profetas. Eles só acreditavam nos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Tem mais? Eles não negavam apenas isso, eles também negavam a ressurreição dos mortos, eles negavam o sobrenatural e eles negavam também a existência dos anjos. Está cheio de saduceu hoje, irmão, com o nome de pastor, cheio. Sobe para cima de um púlpito, abre uma Bíblia e dá uma aula que é maravilhosa, mas não acredita mais no sobrenatural de Deus. Sobe em cima do púlpito, abre Bíblia e diz um monte de palavras belas e perfeitas na linguagem humana, mas não acredita mais nem na ressurreição dos mortos, nem nos milagres de Jesus, nem nas aparições sobrenaturais de Deus. Mas nós devemos deixar claro aqui esta noite que Deus não mudou. Ele continua se revelando no natural e Ele continua se revelando no sobrenatural. Aleluia! E a pregação apostólica, irmãos, ela se sustenta em cima de 4 pilares: revelação, razão, história e experiência. Diga comigo: revelação, razão, história e experiência. Esta é a pregação apostólica, ela se sustenta nessas 4 bases. Tirou uma, acabou-se com tudo. Colocou uma mais do que a outra, desmantelou tudo. Ela segue nesses 4 princípios, cada uma respeitando a outra. Mas os saduceus negavam isso. É por isso que eles perseguem os apóstolos aqui. Porque qual era a mensagem dos apóstolos? Justamente essa, verso 2 de Atos 4. Eles pregavam em Jesus a ressurreição. Como os saduceus não acreditavam em ressurreição, eles pensaram: pronto, eles estão ensinando algo que a gente não acredita. Irmão Marcos, mas tem alguma prova bíblica que os saduceus não acreditavam na ressurreição? Tem várias, mas eu cito 2. Olha comigo Mateus capítulo 22, versículo 23. Quando Jesus tem um debate com eles. Mateus capítulo 22, versículo 23. Mateus 22, 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles não acreditavam nisso. Agora vá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Paulo está perante o Sinédrio, sendo perseguido pelos fariseus e pelos saduceus. E Paulo inteligentemente joga um contra o outro. Paulo era sensacional. 23 de Atos, verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Agora olha o verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas.
Então os saduceus não acreditavam no sobrenatural. Já tem pastor aí dizendo, irmãos, teólogos liberais, dizendo que os milagres da Bíblia não são reais, dizendo que os milagres da Bíblia foram inventados, dizendo que os milagres da Bíblia é algo que parte da mente humana. Mas, meus amados irmãos, os milagres da Bíblia são verdadeiros, são autenticados na palavra de Deus e têm comprovação ainda hoje. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já receberam um milagre de Deus? Levante a mão assim, só para eu ver. Pronto, esta é a prova que milagres ainda acontecem hoje. Glória a Deus. Mas eles não acreditavam em nada disso. E é por isso que eles se juntam aqui para perseguir. Aí tem um ditado que eu nunca consigo citar, e os irmãos vão me ajudar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Acertei? Pronto. Você percebe que em Atos capítulo 4, versículo de número 1, todo mundo está junto e misturado. Percebeu? Porque o propósito era um só: perseguir os cristãos, impedir que a pregação do evangelho aconteça. E tem mais: além dos saduceus serem hereges, eles eram também, irmãos, do movimento político. Eles eram comprados por Roma, eles eram da parte da aristocracia sacerdotal. Então nós temos aí 3 poderes perseguindo a igreja: o poder da falsa religião, o poder da força policial e o poder da força política corrompida. Esses 3 grupos estão perseguindo os cristãos e tentando impedir que a pregação apostólica siga o seu curso. E prestem bem atenção no que vou lhes dizer agora. Sempre, escute isso, sempre a pregação do verdadeiro evangelho será perseguida. Sempre, sempre, irmãos. Se nós quisermos ser aceitos pelo mundo, nós temos que mudar a mensagem. É por isso que já tem gente aí que não tem nenhum compromisso com Deus, que não sabe nada de teologia, que não entende nada de Bíblia, conversando besteira em podcast, dizendo que Bíblia tem que ser atualizada, dizendo que a morte de Jesus foi na verdade um fracasso, né? Como a gente tem visto aí o taxista da grande família conversando besteira nos podcasts, porque como comediante era até bonzinho, mas como entendedor da palavra não sabe de nada, e quem não sabe de nada sobre Bíblia deveria ficar calado. Tem outro aí também, que eu não vou citar nome porque eu não sou besta, mas eu sei como fazer os irmãos saber quem é. É um que parece com o Chico Xavier do X-Men Evolution. Ateu. É curioso porque ele nega tudo que é de Deus e tudo que é da Bíblia. Mas só vive falando de Bíblia, irmão. Não é curioso? Mas se você não acredita, por que fala tanto? É porque sabe que é verdade. Esses ateus de hoje, na verdade, eles negam a existência de Deus, não porque eles tenham provas que Deus não existe. Eles negam porque eles não querem se submeter aos mandamentos de Deus. É mais fácil negar que existe um Deus que vai me punir no final, se eu não me arrepender, do que me submeter às suas ordenanças. Então eu prefiro negá-lo. É assim o ateísmo de hoje, infelizmente. Mas veja bem, a pregação do evangelho, o verdadeiro evangelho, sempre será perseguido. E nós, irmãos, se carregarmos conosco a palavra, se pregarmos o evangelho com fidelidade, sem corrompê-lo, sem distorcê-lo, mas explicar a palavra de Deus como ela de fato é, com amor, nós seremos perseguidos. Porque o maior motivo do ódio do mundo para com a igreja não é o fato de você ser cristão. Porque tem muitos hoje que se dizem cristão, mas não são perseguidos. Tem amizade com jogadores famosos, não é assim? Participam das festas das pessoas mais famosas da sociedade. Fazem até casamentos estranhos, não é? A natureza está cheio. Então, assim como Paulo disse que nem todo judeu é de fato israelita, nem todo cristão é de fato nascido de novo. Nem todo cristão. Então o motivo da perseguição não é o ser cristão, até porque no mundo de hoje ser cristão é status. Sim ou não, irmãos? Sim. Nós estamos vendo cantores aí mundanos com nomes extremamente vulgares que se dizem cristãos. Então hoje é status. Não, eu sou cristão também. Eu gosto.
O que nos faz ser perseguidos não é o título de cristão. O que nos faz ser perseguidos é carregar a palavra de Deus. Veja na sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 14. João capítulo 17, versículo 14. Veja o que Jesus disse, irmãos. João 17, 14, está escrito assim. Falando dos discípulos, é a oração sacerdotal de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Perceba, não é porque eles eram discípulos que o povo odiou eles. É por causa da palavra. Eu dei a tua palavra a eles, por isso o mundo os odiou. Se você for um cristão sem palavra, o mundo vai aplaudir você. Se você for um cristão sem Bíblia, o mundo vai adorar você. Mas se você for um cristão com palavra, cheio da palavra, que só fala a palavra e que vive a palavra, o mundo te perseguirá com unhas e dentes. Mas não se preocupe com isso. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não nos acontecerá mal algum, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que muitos querem destruir a Bíblia. Muitos, se pudessem, rasgariam a Bíblia, como fez o rei Joaquim. Lembram dele? Quando Jeremias começou a escrever as palavras e o seu assistente foi ler à frente do rei, o rei ficou com tanta raiva quando os assistentes do rei leram para ele, que ele pegou um canivete e ele começou a cortar os livros, as páginas, e jogar no fogo. Mas hoje é assim. Tem muitos que, se pudesse, cortava aquelas partes que não gosta. Já estão fazendo até uma Bíblia que não condena mais pecado. Não é, irmão? É tipo aquela caixinha de promessa de antigamente, que você enfiava a mão e só tinha promessa. Só tinha promessa. Vamos ver essa história? Rei Joaquim, olha aí comigo. Jeremias 36 e 20. Por favor. Jeremias capítulo 36 e 20. Deus manda Jeremias escrever num livro, num rolo. Jeremias escreve, começa a falar, pregar o que está no rolo, e o povo começa a se estressar. Alguns ficam comovidos e dizem: leva no rei, quem sabe o rei vai ouvir. Por que que o povo quer que o rei ouça as palavras do livro? É aqui que nós vamos entender a Bíblia, irmãos. Por que essa preocupação? Vamos levar o livro para o rei Joaquim e vamos ler o livro diante dele para ver se ele se arrepende. Por que essa preocupação? Olha comigo o versículo 1 do capítulo 36 para você entender. No 4º ano de Joaquim, filho de quem? Filho de quem? Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo: quem era Josias? Um dos reis mais piedosos de Judá. Escute, Josias era aquele servo de Deus que no seu reinado o livro de Deus, a lei, o livro da lei, foi encontrado perdido dentro do templo. E quando leram o livro que acharam perdido no templo e Josias ouviu, o que ele fez? Diz o texto: ele rasgou suas vestes, se quebrantou e mandou irem procurar a profetisa Hulda para que ela dissesse o significado das palavras daquele livro. Sabe por que eles estão levando o livro de Jeremias para ler na presença do rei? Do filho de Josias? Porque eles estão com a esperança que aconteça com o filho o mesmo que aconteceu com o pai. Mas aqui fica uma lição importante para nós: filho de crente não é neto de Deus. Comportamento do pai nem sempre será o comportamento do filho. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Eu tenho dito nessa igreja há muitos anos: não adianta trazer o filho para a igreja, é necessário conduzir o filho a Cristo. Porque a Bíblia não diz nenhuma condenação há para quem está na igreja. A Bíblia diz nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E tem muito pai que baixa a guarda: ah, meu filho serve na igreja, ah, meu filho é envolvido nas coisas da igreja. Sim, mas eu quero saber se é envolvido com Deus. Não é com a igreja não. Eu quero saber se tem comunhão com Deus.
Eu quero saber se nasceu de novo. Eu quero saber se a piedade do pai conseguiu impactar o coração do filho. E a segunda verdade, para tranquilizar o coração dos pais, é que por mais que você seja a pessoa mais piedosa do mundo, isso não garante que seu filho vai imitar seu exemplo. E você não precisa se preocupar com isso, porque você não é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Bota o joelho no chão, ore e peça misericórdia a Deus. Porque cada um tem que ter a sua própria experiência. Quem diz amém? Muito bem, agora volta para o verso 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama o escrivão e leu diante do rei e todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, olha aí o rei, irmão, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo, porque estava no braseiro. É um desgraçado, irmão. Rasgou e queimou, na expectativa de que ele ia destruir a palavra. E veja o que o texto diz no 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elnatã, Delaías, Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, e ele não lhes deu ouvido. Veja, tinha ali 3 homens dizendo: rapaz, não faça isso não, rei. Não quer ouvir, não ouça, mas não destrua não. Não quer ouvir? Não ouça. Não quer obedecer? Não obedeça. Não gosta? Tá bom, respeitamos, mas não destrua. E essa mensagem vai para o meu canal do YouTube, e os haters que me seguem vão estar ouvindo isso agora. Não quer ouvir? Deixa de seguir. Não quer ouvir? Vai embora. Mas não tente destruir a palavra de Deus. Não tente acabar com ela, até porque não acaba. 26. Antes deu ordem ao rei Jeramiel, filho de Rameleque, e Semarias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Note, mas o Senhor os havia escondido. Perseguidos sim, desamparados jamais. Aleluia. Deus esconde, irmão, e ninguém se esconde de Deus, mas também ninguém acha quem Deus esconde. Glória a Deus. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: ó que bonito, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Pode queimar, pode perseguir, pode tentar alterar o conteúdo, mas a palavra de Deus é indestrutível. Deus disse: escreve de novo, Jeremias, e manda de novo, porque ele está pensando que pode destruir a minha palavra, mas é ele que será destruído pela minha palavra. E é isso, irmãos, que nós temos que entender. Todos aqueles que se levantam para perseguir a palavra de Deus, eles serão destruídos pela palavra de Deus. Jesus disse isso: eu a ninguém julgo, mas a minha palavra naquele dia julgará a todos vós. Foi Jesus quem falou. Então estão perseguindo hoje a palavra. Vários famosos, várias pessoas aí do mundo estão perseguindo a palavra, estão querendo atualizar a Bíblia. Não se atualiza aquilo que é atual, irmãos. Como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não precisa de atualização nenhuma. Mas todos esses que estão querendo destruir a palavra, um dia estarão todos sentados diante do trono branco, julgados pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora veja o 29, que tem aí o que é que vai acontecer com o rei. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei de Babilônia e destruiria essa terra, e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá:
ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. É isso que acontece com quem persegue a palavra, com quem quer destruir a palavra e não se arrepende. No final, ele será morto pela própria palavra de Deus, pelo assim diz o Senhor. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que nós não estamos aqui para destruir a palavra. Nós amamos a palavra, praticamos a palavra, e naquele grande dia a palavra nos guardará poderosamente. Glória a Deus. Volta para Atos. Aleluia. Então nós observamos aqui, queridos, que os apóstolos, eles são interrompidos enquanto estão pregando. E nós já vimos o grupo que tentou impedir, os perseguiu tentando impedir a pregação. Agora veja como eles estavam, versículo 2. O nosso segundo ponto é exatamente esse: a mensagem perturba os corações dos ímpios. Olha o versículo 2 de Atos 4. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Eu achei tão interessante, irmão. O texto diz que os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eles ficaram como? Ressentidos. Em outras versões vai dizer assim, doídos. Doído. No nordestino, cheio de frescura. Né, irmão? Cheio de frescurinha. A palavra ressentido aqui no original grego é a palavra diaponeu. E esta palavra diaponeu significa ofendido, descontente e chateado. Ah, meu Deus do céu, irmão. É lamentável dizer que tem crente desse jeito, irmão. É lamentável dizer isso, mas tem. Quando você abre a Bíblia e expõe a Bíblia, e mostra o texto bíblico e prega o texto bíblico, e o texto começa a incomodar, tem deles que saem da igreja, irmão, ofendido, chateado, descontente, aí passa 2, 3 semanas sem nem olhar para a cara do pregador, como se fosse a gente, irmão, que tivesse dito alguma coisa. Aqui não é indireta, eu estou falando de pregação mesmo. Bíblia, pregação de Bíblia. Abrir o texto e explicar o texto, e deixar que o texto faça o que lhe apraz. Aí pronto, aí passa um monte de dia, chateado, descontente. É complicado porque isso é comportamento de quem? De ímpio. De ímpio. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não é ofendido pela palavra, ele é convencido pela palavra. Quando a palavra me fere, eu não tenho que sair daqui com raiva das pessoas. Eu não tenho que sair daqui emburrado. Eu tenho que sair daqui cheio de frescurinha, né? No nordestino bem rasgado. Eu tenho que entender o que, rapaz, a palavra hoje me machucou, mas eu mereço. Eu fui exposto nesta noite, mas eu sei, Senhor, que Tu és o meu cirurgião e a Tua palavra é o bisturi que arranca o câncer do mau comportamento da minha vida. É assim que tem que ser a postura do crente, irmão. Agora, ofendidinho, chateadinho, aí pronto, não dá para lidar com pessoas assim. Imaturos. Então é isso, eles ficaram ofendidos, chateados, ressentidos, descontentes, e é exatamente assim que o mundo se sente. Agora, por que eles se sentiram assim? Já estamos caminhando para o final. Os sacerdotes se ofenderam porque eles foram acusados de terem matado Jesus. Aí eles ficaram com raiva. Atos 3,17, Pedro disse isso: vocês mataram, as autoridades de vocês mataram Jesus. Aí disseram, rapaz, nós somos chamados de assassinos, logo nós, não é assim? Logo nós, os representantes de Deus, somos chamados de assassinos. Não gostaram não, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém. Nem eu. Sabiam dessa? Escute isso. A gente precisa ser repreendido, mas ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas aí quando eu for repreendido e for correto, eu tenho que ter humildade para me arrepender do meu pecado e mudar de vida. Porque a Bíblia nos manda ser o quê? Irrepreensíveis. E não repreensíveis. E o capitão do templo, irmão, por que ele ficou ofendido? Porque foram eles que prenderam Jesus. Não vamos ler por causa do tempo, mas deixa marcado aí em algum lugar para depois você ler. João capítulo 18, versículo 1 a 3, é justamente o capitão do templo e os guardas que vão prender Jesus.
Então Pedro está dizendo assim: vocês sacerdotes foram os que mandaram matar. Vocês, capitão do templo e guardas, foi os que foram prender. E nós, os saduceus, Pedro, vocês além de não crerem na ressurreição, estão envolvidos com a corrupção de Roma e ainda estão tentando impedir a palavra de ser pregada. Irmão, hoje está complicado. Está complicado. Porque tem um bocado de gente vestindo paletó caro nas cadeiras de poder do nosso país, chamados de evangélicos, que não fazem nada pelos evangélicos. Nada. Estão só comendo dinheiro. É assim ou não é, irmãos? É os saduceus, corrompidos pelo poder de Roma. É por isso que, como foi pregado, irmãos, quarta-feira passada, a gente não precisa dos reinos do mundo. A gente precisa do reino de Deus e do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Como diz um certo teólogo que estava lendo essa semana, ele disse: não espere nenhum rei humano vir lhe salvar. Aquele que vem salvar a humanidade é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, está todo mundo acusado. Pedro acusou todo mundo. Aí eles ficaram ressentidos. Com o quê? Com a mensagem. Porque esta mensagem dizia que Jesus ressuscitou, que a base da mensagem apostólica é a ressurreição. Tirou a ressurreição de Jesus, não tem cristianismo. Paulo disse que se nós não crermos que Cristo não ressuscitou, ou se nós crermos que Cristo não ressuscitou, 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã, não serve de nada. Em 15:19 de 1 Coríntios ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo diz: a mensagem é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós só somos justos porque Jesus ressuscitou. Eles ficaram ofendidos. A mensagem de Jesus, sua morte, sua ressurreição e a ressurreição dos crentes. Porque, irmãos, todos nós que estamos aqui esta noite, se Jesus voltar antes e a gente estiver vivo, a gente será arrebatado. Mas se todos que estamos aqui esta noite, salvos em Cristo, se a gente morrer, não devemos nos preocupar com nada. Porque quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. É João 11:25, eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E em João 5:25, salvo o melhor juízo, o texto diz: e naquele dia os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. É promessa de Deus, irmãos. Essa mensagem, ela é loucura para os judeus, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, perturbação para o mundo. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 1:18-24 que para nós é o poder de Deus para nos salvar. Glória a Deus. Irmãos, para nós terminarmos, o terceiro ponto vai ficar para a semana que vem. O mundo se ofende com a mensagem de Cristo, com o Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, ele revela o nosso pecado, ele expõe o nosso pecado, mas ele também aponta o Salvador. É bom sabermos disso. Essa mesma palavra que nos fere é a mesma palavra que é o bálsamo da cura. Quando a gente estuda hermenêutica e principalmente homilética, que são matérias da teologia que tem a ver com pregação, há uma frase dos professores que eu gosto muito. Ele diz assim: todo pregador, ele precisa pregar a verdade de Deus como ela é, ainda que essa verdade fira, mas ele nunca pode despedir o povo ferido. Eu acho lindo isso. Ele sempre tem que despedir o povo sarado. O que é a pregação? É uma mesa cirúrgica, onde a palavra é pregada e ela nos fere como a espada de Deus. Mas ela não só é ferida não, ela não só é espada que fere não, irmãos. Ela é cura. É por isso que eu quero terminar aqui esta noite obedecendo aos meus professores, dizendo para os irmãos: esta mensagem que ofende, essa mensagem que machuca, esta mensagem que fere, dela brota o bálsamo da vida, que nos cura, nos sara e nos transforma em pessoas melhores. O processo da dor não é para nos destruir. O processo da dor causado pela palavra é para nos transformar em pessoas melhores. Fique de pé.